Eu quero que você abra comigo lá em Eclesiastes 12:13. Oh Deus, fala conosco nessa manhã, com voz de muitas águas, Senhor. Fala, Senhor, abala as nossas estruturas. Assim como o Senhor falava naquele monte com Moisés, e aquele monte era abalado, aquele monte tremia, aquele monte fumegava. É assim que nós queremos nos sentir nessa manhã, Senhor. Sentir o poder da Tua palavra, o poder que modifica, o poder que transforma as nossas vidas, Senhor. E a palavra de Deus diz assim em Eclesiastes 12:13: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo o homem. De tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Amém. Obrigado, Pai Santo, por essa palavra, por esse pão do céu que nós vamos comer agora, Pai. Que venha nos fortalecer, exaltar, edificar, consolar. Uma palavra, Senhor, que possa ser realidade para cada um que vai ouvir agora aqui nessa manhã. Que não seja uma palavra histórica, que não seja uma palavra, Senhor, só da Bíblia como letra, mas que seja a palavra viva, o verbo encarnado que vai falar conosco, que vai nos alimentar nessa manhã. Que o Teu Espírito que está aqui continue operando poderosamente agora, Senhor. Senhor, trazendo cativo aqui todo pensamento à Tua palavra, toda atenção à Tua palavra. Trazendo aqui, Senhor, cativo todo o coração a essa semente que vai ser lançada na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar, querido. Glória a Deus. Um tesouro chamado temor, querido. O temor é um tesouro para a nossa vida. Se é uma coisa que nós temos que prestar atenção, se nós queremos ir morar no céu, é temor a Deus. E temor a Deus nada mais é do que amar tudo que Deus ama e detestar tudo que Deus detesta. Se você vive assim, você é uma pessoa que vive com temor a Deus. O duro quando a gente está amando aquilo que Deus detesta e detestando aquilo que Deus ama. E aí nós estamos vivendo sem o temor de Deus. Nós temos vivido numa geração descarada, cara de pau. E falando de igreja, o que nós temos visto não é o óleo da unção do Espírito, mas o óleo de peroba, né? Que passa na cara de pau de pessoas que têm pecado descaradamente, sem temor nenhum. Isso fora da igreja, isso dentro da igreja. Porque antigamente o mundo estava fora, não estava dentro da igreja, mas agora o mundo está dentro da igreja. Mas por que, querido? As pessoas perderam um tesouro muito importante. Se nós queremos morar no céu, nós não podemos deixar de ter temor a Deus. Temos que buscar todo dia, querido. Não é mais dinheiro, não é mais riquezas, mas buscar todo dia e pedir: Senhor, eu quero temor. Eu quero amar as coisas que o Senhor ama. Eu quero fazer as coisas que o Senhor quer que eu faça. Mas também quero me afastar de tudo aquilo que o Senhor não gosta. Eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas, e tantos aqui que eu conheço, querido, que tinham vícios de bebida, que tinham vícios de drogas, que tinham vícios de tantas coisas. E quando começaram a se aproximar do Senhor, eles receberam e trouxeram para ti como um tesouro, como um ouro, o temor. E de repente, sem ninguém precisar mais falando: olha, você precisa parar, a pessoa diz: pastor, não sei, não quero mais. Isso, querido, é um princípio. Isso é o temor que está crescendo dentro de você, por causa da presença do Espírito Santo. A gente olha para trás, você que já rodou um pouco com Cristo, e você hoje vê pessoas fazendo coisas que você fazia, e quando você vê fazer, você diz: meu pai, eu fazia isso também. E você hoje fica tão arrepiado e assustado com aquilo que você fazia. Isso é temor, querido, temor a Deus. Eu quero dar exemplos nessa manhã para você de 2 homens na Bíblia, que foram chamados homens de Deus. Só que um, no seu chamado, viveu sem temor, e o outro viveu com temor. E que esses exemplos sirvam para as nossas vidas. São 2 exemplos, são 2 homens, exemplos antagônicos, são contras. Você vai ver que um vai para um lado, outro vai para o outro, sendo chamado
tendo o mesmo espírito. O primeiro dele é Sansão. Sansão foi um homem chamado por Deus, consagrado por Deus, um nazireu. E ele tinha um pacto de não cortar o seu cabelo, né? E ele tinha muita força. Hoje você vai falar do Hulk, de tantos super-heróis que são fictícios, mas Sansão era de verdade, de carne e osso. Um homem muito forte. Quando o Espírito de Deus se apoderava dele, querido, ele tinha uma força fenomenal. A Bíblia diz que uma vez, com uma queixada de jumento, ele matou 1000 homens. E se tivesse mais, ele matava mais. Então você vê um super-herói encarnado, quer dizer, por causa do Espírito, é claro que estava nele, mas um homem muito conhecido na Bíblia, e ninguém na Bíblia fez o que Sansão fez com a sua força. Um homem consagrado, um homem chamado desde o ventre. E hoje, querido, eu vou dizer até para você que nós somos a queixada de jumento de Jesus, amém? Jesus tem nos usado. Deixa Jesus te usar. Ele tem muita força, muito poder. Vamos derrubar os inimigos que se levantam, amém? Vamos falar de Sansão aqui. Então, querido, eu quero falar, começando com ele. Nós não vamos abrir lá, mas eu quero seguir alguns versículos aqui, só para a gente entender quem era Sansão, o caráter de Sansão, aonde que ele começou a errar, né? E essa falta de temor na vida de Sansão levou ele a alguns erros fatais, que começa lá em Juízes 14, onde vai contar a história, onde ele começa a ali perder o temor e a procurar coisas que não devia. A primeira coisa que Sansão fez, olha, um homem que tinha um espírito, ele procurou casar com o mundo, ele procurou as coisas do mundo. Diz a palavra de Deus lá que ele desceu em Tímina, uma cidade, né? Olha que a Bíblia diz que desceu, né? Já começa por aí, já começou descendo. Desceu em Tímina e desejou ali uma mulher filisteia. E todo mundo sabe que o povo de Israel tinha uma lei, que o povo de Deus tem que procurar casar-se com o povo de Deus, se o juntar com quem é do Senhor, para não ter o jugo desigual, no qual nós vamos ver daqui a pouco. Então ele vai dizer assim, lá no versículo 1 do 14, vi uma mulher em Tímina das filhas dos filisteus. Ele viu. E aí no versículo 3 diz, tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. O que agradava aquela mulher nele? Os meus olhos. O que Sansão perdeu no fim da vida dele? Os olhos. A cobiça, querido. Ele cobiçou com os seus olhos e pagou o preço por causa disso. Nós somos chamados do Senhor como Sansão, somos escolhidos também, o Espírito de Deus habita em nós. E se nós queremos terminar a nossa vida bem e com o Senhor, vamos tomar cuidado com a cobiça. Quantos filhos de Deus que vêm para a casa de Deus, que participam dos cultos, mas quando sai do portão para fora, os olhos brilham, olhando para Tímina, querendo descer para Tímina, olhando as filhas dos homens, desejando as coisas do mundo, querido. Isso é falta de temor. Lá em 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 14, nós conhecemos essa palavra. Não vos ponhai em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Sansão começou por falta de temor. Querido, é aquela coisa, né? O cara recebe o Espírito, ele recebe um dom, ele começa a curar, ele começa a profetizar, ele começa a ver, ele começa a ter revelação. Aí o cara tropeça nos dons. Aí ele acha, porque ele está cheio do Espírito, que não tem problema, ele faz agora o que ele quer. O que seria diferente agora é que eu tenho que fazer menos coisas, porque quanto mais eu o conheço, mais eu vejo que não o conheço.
E quanto mais perto dele eu chego, mais pecador eu vejo que eu sou, e mais falho eu vejo que eu sou. E isso vai fazer crescer em nós o temor. Querido, não tem comunhão. Aqui está falando que é claro. Mundo, igreja, crente, incrédulo. Os jovens que estão aqui, ou mesmo que sejam pessoas adultas que ainda pensam se é solteiro, olha com quem você vai se juntar. Julgo desigual. Quando você casa com uma pessoa, você está casando também com o sogro. Quando eu digo que você é filho de Deus, quem é seu pai? Deus. Se você casa com uma pessoa que é do mundo, e essa pessoa é do mundo, quem que é o pai dela? Fala o nome dele. O diabo. Se você casa com uma pessoa do mundo, quem vai ser seu sogro? Aí depois casa e começa a dar os problemas. E aí a pessoa, mas está amarrado, sai daqui, diabo, diabo. Opa, agora nós somos parentes, cara. Sou seu sogro, meu, o que você está tocando eu daqui? Você casou com a minha filha aqui, ou com meu filho. E agora você está reclamando do quê? É, gente. Coisa não é brincadeira, não. Mas às vezes, nós não estamos casando com pessoas, mas com coisas que são do diabo. Não vamos tocar naquilo que é impuro, não vamos nem desejar, querido, não vamos nem olhar. Jesus é bem claro, a nova aliança ela é bem mais rígida que a velha. Se você só olhar e desejar, já pecou, já é digno de morte. Se você só odiar o seu irmão, você já o matou, Jesus diz, já é digno de morte. Então nós temos que começar a buscar, querido. Sansão já começou errado. Olha que engraçado, né? A pessoa vem para a igreja, ela larga da cocaína, ela larga do crack, ela larga da bebida, ela larga do mundo de crime. Você vê que a pessoa larga de tanta coisa e fala, não tem como, é Deus. Só que quando vem a paixão, o cara fraqueja. Aparece o tchuk-tchuk na igreja, ou que não seja da igreja, às vezes é lá fora. Esse julgo desigual, o cara cresce o olho, desce para Tímina e fala, eu quero a filha dos filisteus. Ele venceu a droga, venceu o crack, venceu o crime, saiu de tudo isso. Mas a hora que vem o tchuk-tchuk, ele vai para o mundo, ele se entrega, ele larga Jesus por causa de uma mulher filisteia. Olha que engraçado que é a paixão, querido. Adão comeu do fruto por causa da paixão. Ele gostava muito de Eva, ele sabia que não podia comer, mas Eva era o tchuk-tchuk da vida dele. E quantos já não caíram assim, querido? Eu não estou falando assim, desprezando mulher, não. Mulher é a coisa mais linda que Deus criou, né? Mas os homens têm se perdido por causa das mulheres. Qual que era o problema de Sansão, querido? Mulher. Mas era um homem de Deus. Mas o que lhe faltou? Temor. Eu amo o que Deus ama e detesto o que Deus detesta. Eu amo a lei do Senhor. Se a lei do Senhor diz que não, é não para mim também. Todo mundo está fazendo, não importa, mas meu Deus não está fazendo. E eu quero morar com meu Deus e não com todo mundo no inferno. Amém, querido? Então, você vê que a primeira coisa aqui, ele quis casar com o mundo. Segunda coisa que nós vamos ver. Ele tocou num cadáver. Qual que era a lei do Nazireu? Nunca toque num cadáver. E ele sabia dessa lei. Principalmente o consagrado, o Nazireu. Então era proibido tocar num animal. Quando ele desceu com seus pais para Tímina, para pegar essa mulher filisteia, para casar com ela, no caminho um leão entrou na frente dele, e ele rasgou o leão pelo meio e jogou lá no meio do mato. Aí foram lá, conversaram com o pai, os pais dele já tinham dito, olha, não é melhor você pegar alguém daqui, dos nossos irmãos? Não, eu quero aquela que me agradou os olhos. Não, já começou também a não honrando os pais.
Porque uma pessoa consagrada, ela tinha como base honrar os pais. E ele já desonrou aí. Mas tudo bem, os pais cederam, desceram para lá, matou esse leão, voltou. Quando estava marcado o casamento, ele estava descendo de novo. Só que quando ele estava descendo, ele se desviou do caminho dos pais e foi lá ver o leão que ele matou. E quando ele viu o leão que matou, o que tinha lá no leão? Um cacho, um favo de mel. As abelhas tinham feito mel ali na carcaça do leão. E ele foi lá, tocou naquilo que não podia, ele sabia, pegou do mel, tomou e deu para os seus pais. Então nós vemos aí uma falta de temor, uma falta de princípio. Deus não quer, e a pessoa vai lá e toca naquilo que é corrompido, naquilo que é morte, naquilo que é pecado. Mesmo que diz, mas Senhor, é mel, é coisa boa. E Deus vai falar, cabeçudo, é morte. Ele tocou na morte, querido, porque era doce. Quantas pessoas, é claro que o pecado é doce, querido. O diabo não vai dar nada amargo para ninguém. É claro que o pecado é doce. Quantos sãos de hoje não estão perdendo a batalha e não estão a um passo de ter os olhos furados e estar preso pelo diabo para sempre, ou por muito tempo com sequelas, porque estão tomando do doce que está no cadáver. Então ele foi, e aqui acontece, querido, esse rompimento, porque ele não teve temor. Aí ele caiu na mentira. No versículo 9 diz assim: porém, não lhes deu a saber que o corpo do leão é que o tomaram. Os pais não podiam saber. Se eu falar para os meus pais, eles vão falar, rapaz, você é consagrado, o que você fez? Ele se contaminou e contaminou seus pais. O pastor Jonas estava contando, foi essa semana, né? Que uma vez ele foi pregar numa cidade lá do interior do Rio de Janeiro. E ele foi na casa de um homem que o hospedou, né? Naquela noite ele ia pregar na igreja e ele ficou na casa do irmão. Aí ele chegou no irmão e diz, olha, aqui está seu quarto aí. Tem um ar-condicionado, tem um ventilador, lá é muito calor, né? Se você quiser, fica à vontade. Ele ligou o ventilador e ficou lá, consagrando, buscando o Senhor, lendo, sei lá. Aí de repente chega um menino mais novo. Rapazinho de 9, 10 anos, chegou lá, disse, pastor, você está aí, paz do Senhor. O senhor está com esse ventilador ligado aí? O senhor não quer ligar o ar, está muito calor. Ele falou, não, está de bom tamanho o ventilador. Não, mas se o senhor quiser ligar, não se preocupe com força não, porque meu pai fez um gato aí, não tem problema. Gente, irmão da igreja, hospedando o pastor em casa, fez um gato. Sansão mentindo. E uma vez, diz que estava no culto, o pastor, o pai do menino e o menino brincando para lá e para cá, né? O pai conversando com o pastor, de repente o menino vem e faz assim na cara do pastor. Depois corre do outro lado e faz assim. Aí corre para cá e fica olhando na cara do pastor. O pastor começou a ficar incomodado, falou, o que foi, filho, que você está olhando? Não, é que meu pai lá em casa falou que o senhor tem duas caras. E ele estava procurando onde estava outra cara do pastor. Você vê como é que é a mentira, querido? Como que é a mentira? Só que mentira, como minha avó já dizia, né, tem perna curta, né? Não adianta, querido. Uma hora ela vem à tona. Toda a verdade ela vai vir à tona. Diz um dia que até todos os nossos atos, palavras e pensamentos vão vir toda à tona. Nada fica escondido. Sansão está dando um mau exemplo aqui, querido. Para você e eu não seguimos. Mentiroso, tocou na morte, mentiu os pais, deu mel para ele. Você vê que ele começa tudo errado. Ele já estava se sentindo um Agenor Duque já da vida. Mesmo vestindo de pano de saco, mas ele é o cara. Ele amaldiçoa todo mundo, ele declara morte, ele é o cara. Esse que é o perigo, querido. Nós nos acharmos. Por isso, como nós cantamos muito aqui, é aos pés, querido. Lá embaixo. Quanto mais baixo, mais alto você vai estar. Quanto mais aos pés, quanto mais rendidos, mais honra e glória o Senhor vai liberar na sua vida. Mas fique lá com temor. Tema. Ame o que Deus ama. E deteste o que Deus detesta. Amém?
Aí ele vai lá, só estou seguindo alguns pontos aqui da história para você entender a vida de Sansão. Ele vem com uma aposta agora. Ele chega lá no casamento, né? Chegaram no casamento. E ele fez uma aposta, ó, 30 camisas e 30 vestes festivais. Vamos fazer uma aposta aí. Truco 6, ladrão. Eu lembro disso na aposta. Vamos fazer uma aposta. Não é perfil de homem de Deus, querido, essas coisas. Chegou lá no meio dos filisteus se achando, aí ele foi fazer o enigma, né? Aí ele vai lá no versículo 14, diz assim, ele faz o enigma. Do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. Ó, quem adivinhar aqui, nós vamos fazer nesses 7 dias do casamento aqui, na festa, né? Nós vamos fazer essa aposta. Eu quero ver se vocês descobrem o que é isso. Estava fazendo um enigma em cima de uma coisa que ele tinha feito que era errado. Porque do forte saiu, do comedor saiu comida, o leão que ele matou. E do forte saiu a doçura, o mel que ele pegou. Então ele começou a se exibir ali, querido. É como as pessoas hoje começam a se exibir os dons, o conhecimento que tem. Eu sou doutorado, eu sou não sei o que, eu sou. Ele já estava lá achando o cara. E aí ele faz esse enigma. O que acontece? Os filisteus, é claro, ele foi mexer no vespeiro. O filisteu era inimigo do povo de Israel. Eles queriam acabar com o povo de Israel. Aí vai o Zé Ruela lá para querer uma mulher do povo que quer destruir um povo inimigo que quer destruir o povo de Deus. É claro, os caras foram em cima da mulher que ele ia casar e diz, ó, se você não falar para nós o enigma, nós vamos queimar a tua casa, a casa do teu pai, e vamos te matar. Claro, querido, aí foi lá a moça. Ai, você precisa contar o enigma. Ai, antes dos 7 dias, você precisa contar o enigma. Ele não aguentou. Porque o homem que não tem temor, ele não aguenta, ele arrocha, ele cede. O homem que não tem comunhão com Deus, o homem que não é só falar de Deus, querido, é ter comunhão com Deus que você serve. Não é só falar de Jesus, é ter comunhão com esse Jesus que você fala. Aí ele falou o enigma e ela contou para eles. O que nós vemos depois? Um homem muito irado. Você imagina Sansão irado. Ele ficou muito bravo, ele foi irritado, cresceu a ira nele, ele foi lá, matou 30 homens filisteus, a Bíblia diz depois, arrancou as vestes dele, porque era uma aposta que ele tinha, e veio trazer para os caras lá. Começa tudo errado, assassinato, morte, tudo bem que era filisteu, né? Que Deus queria destruir esse povo mesmo. Cresce a ira nele, querido, aí ele vai para casa, todo irado porque a mulher tem contado segredo para ele. Aí depois de uns dias ele volta, agora ele diz assim, eu vou voltar lá pegar a mulher, né? Afinal de contas eu casei com elas. Quando ele chega lá, o que acontece? O sogro dele tinha dado a mulher dele para o melhor amigo dele. Se ele já estava bravo, você imagina o que estava acontecendo agora. E é assim que o diabo trabalha nas nossas vidas. Você fica irado com uma coisa, através daquilo ele faz a coisa ficar pior, você se ira mais, aí ele põe outra coisa até que você vai se enchendo não de temor, mas de ira. E ele ficou tão irado, querido. Pegou 300 raposas e soltou no meio dos cereais, das vinhas e do olival que eles tinham plantado e pegou fogo em tudo. Então se vê uma história só de catástrofe. Por quê, pastor? Porque faltou um tesouro na vida dele. Ele tinha Deus, mas não tinha temor de Deus. Ele tinha um chamado de Deus, mas não tinha o temor de Deus. E se isso faltar na nossa vida, querido, as coisas vão para o mesmo lado. Eclesiastes vai dizer que tudo que tem na terra já aconteceu, acontece, vai continuar acontecendo. Tudo é do mesmo jeito. Não pensa porque lá Adão, naquele começo, é tudo igualzinho como está agora. O homem é pecador, o homem é errado, o homem é imperfeito. E se ele não tiver Deus e temor, ele não vai para o céu, ele não se endireita e nada na vida dele dá certo. Amém? Aí como ele ficou mais bravo ainda, o que ele resolveu? Aonde ele resolveu afogar as mágoas dele agora? Ele sobe para Gaza para deitar com uma prostituta. Olha que coisa maravilhosa a história dele. E nós estamos falando de um homem que conhecia a palavra e que tinha o Espírito Santo que se apossava dele. Homem usado por Deus. Agora ele diz, bom, agora também eu vou afogar as mágoas. Foi para Gaza, achou um prostíbulo e deitou-se com uma mulher prostituta. Aí a gente vê que o espírito de sensualidade foi tomando conta dele. A pessoa não percebe, quem está de fora vai percebendo, mas quem está no meio da história não percebe.
Você já viu aqueles filmes que tinha as pessoas que caíam num... É lodo? Como é que chamava aquele? Areia movediça. Está ali, vai afundando, e quanto mais mexe, mais se afunda. Quanto mais no pecado, quanto mais vai se afundando. A pessoa, se alguém chegar em você e dar uma facada, você fala, ai, isso dói. Mas devagarzinho, aquela faca fica lá um dia, um ano, e vai enfiando mais um pouquinho, 2 anos, 3 anos. Daqui a pouco a faca está até no cabo e você não sentiu ela entrar. Agora, ele foi afogar as mágoas com uma prostituta, espírito de sensualidade. O deus dos filisteus chamava Dagon. Ele era um sereio na realidade, porque a imagem dele é metade peixe e metade homem. Aqui no Brasil nós conhecemos a sereia, aqui do Brasil é Iemanjá, que são espíritos também de sensualidade. Por isso que o Brasil é um país de muita perna para fora, muito bumbum aparecendo, seios caindo do lado de fora, samba, sensualidade, porque esse espírito ainda opera no Brasil. Mas em nome de Jesus, o povo de Deus vai tomar posse dessa terra que é do Senhor, amém? Mas ele estava sendo entregue a esse espírito de sensualidade. Aí passa essa história, nós vamos para a última. Aí ele vai se envolver com quem de novo? Com uma outra mulher. O problema de Sansão era essas coisas, querido. Para outras pessoas pode ser outra coisa, pode ser bebida, pode ser droga, pode ser dinheiro. Só muda o nome, mas é a fraqueza. O diabo sabe trabalhar na fraqueza das pessoas. Ele sabe o ponto fraco de todo mundo. Pensa que você vai esconder isso dele, não. Por isso que nós não temos que ter vergonha de chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, a minha mazela é essa. O meu ponto fraco é esse. Eu estou falando aqui mesmo, Senhor. Não tem vergonha não. O diabo pode escutar porque ele sabe. Não adianta querer esconder que ele sabe. E você se derrete ao Senhor, entrega para Ele, fala para Ele e pede, Senhor, quero o Teu Espírito na minha vida e quero começar a ter temor desses pecados. E você vai ver que as coisas vão mudando. As coisas vão se transformando. Aí ele vai se envolver com Dalila. E eles sabiam, querido, que através de Dalila, o povo filisteu queria saber qual é o segredo desse cara ter tanta força. Qual que é o segredo dele? Então a falta de temor, querido, dele levou ele a cometer esses piores pecados. E o pior pecado de Sansão foi revelar o segredo do seu pacto e da sua aliança com Deus. Sansão, esse é meu pacto com você. Só nós dois. E seu pai e sua mãe sabem disso. O teu segredo é que a tua força está em você, enquanto você não cortar o teu cabelo. O que ele foi contar? Aquilo que era intimidade entre ele e Deus. Ele foi contar o seu segredo. Tem um ditado árabe que diz, querido, tome cuidado que sua língua não corte o seu pescoço. Muita gente já perdeu o pescoço. Muita gente já foi para forca por causa de uma língua. Tiago fala muito da língua. Vamos tomar cuidado com a nossa língua. A nossa língua, em Provérbios fala muito da língua. A nossa língua, ela traça o nosso destino. Aquilo que a gente fala, naquilo que a gente conversa, é naquilo que nós estamos enredado, amarrado, enrolado. Você fala benção, está envolvido na benção. Se você está falando só besteira, só coisa errada e mentira, você está envolvido em todos esses espíritos que rodeiam as vidas das pessoas. Então nós temos que tomar cuidado com o que fala. Uma vez um homem, isso aconteceu, ele foi ter um aconselhamento com o pastor, e ele tinha um cargo na igreja. Ele disse, pastor, é o seguinte, eu vim confessar com o senhor uma coisa. Eu tenho um cargo na igreja, caí em adultério, e vim aqui primeiro pedir perdão para o Senhor, pedir perdão para Deus. Eu quero que o senhor me disciplina, faça o que o senhor quiser da minha vida, tira o meu carro, bota no banco, só que eu vou pedir uma coisa para o senhor. Olha a língua. Eu não quero que o senhor fale nada para minha esposa. Eu conheço minha esposa, conheço minha família, meus filhos. Ela não vai suportar e o nosso casamento vai acabar. Então é melhor que por enquanto seja assim. Aí o pastor disse, não, tudo bem. Chegou a noite no culto, o pastor pega o microfone. E tem pessoas que quando pegam o microfone se sentem Deus. Falam o que não deve, acham que pode jogar maldição em quem quiser, pode... Ele é Deus, ele decreta o que ele quer. Ele pega o microfone na mão, ele se sente poderoso. E aí ele fala assim, eu queria dizer uma coisa aqui para a igreja.
Teve um homem essa manhã que me procurou, ele caiu em adultério e ele disse para não contar nada para sua família. E pior, ele não estava contando só para a família, agora ia contar para a igreja. E está pensando que eu sou quem? Está pensando que eu o quê? Pecado? Aqui não tem essa. É o fulano de tal. E falou. Ele era dono do supermercado aqui em Limeira. Dono de um supermercado. Sabe o que ele fez, querido? Ele ficou tão envergonhado, os filhos, a mulher. A partir daquele dia ele pegou a mala e saiu andante, errando pelo mundo. Aí passou-se muito tempo, as águas rolaram. Um dia esse pastor que fez isso foi com uma campanha evangelística para uma cidade. Vamos lá, nós vamos fazer na praça lá tal, uma campanha evangelística, vamos salvar a alma. Já tinha mandado uma para o inferno, né? Chega lá na praça, ele está lá, ele chega para conhecer a praça, era tarde ainda, não estava à noite. Ele encontra um monte de mendigo para a rua. Hoje vai ter, o que vai ter aí, pastor? Vai ter uma campanha evangelística. Aí estava aquele homem ali, todo barbudo, todo sujo, ele nem conheceu. E ele diz, rapaz, você precisa aceitar Jesus, endireitar sua vida. Ele diz, pastor, eu já era de Deus. Então o senhor está desviado, precisa se consertar. Então, mas eu estou aqui por causa da igreja. Como assim, rapaz? Não, é que tem um pastor meu que uma vez falou do meu adultério na igreja. Você está brincando? Isso não pode acontecer. Ele diz, pois é, foi o senhor. E eu sou fulano de tal que o senhor não está me conhecendo. O pastor não sabia aonde enfiar a cara. Cuidado com a língua. Vamos tomar cuidado com a língua. Sansão abriu o bocão e falou da sua aliança. Por isso que nós temos uma boca e 2 ouvidos. Pense para falar, querido, porque depois que falou é complicado. A gente pode se dar bem ou se dar mal, e na maioria das vezes a gente se dá mal. Toma cuidado com a língua. Esse ditado árabe é bem verdade. Tome cuidado que sua língua não corte o seu pescoço. Aí o que Dalila fez, querido? Dalila tinha seu jeitinho. O pecado tem essa coisa, né? Parece que está tudo gostoso, aquele carinho. Ela apanhava Sansão ali no joelhinho dela e fazia chameguinho nele. Fala teu segredo para mim. E Sansão foi brincando, né? E na primeira vez ele não falou, e na outra também não falou, e foi só enganando ela. Chegou uma hora, querido, quem está brincando com o pecado, escuta o que eu vou falar. Se nós estamos em Cristo, estamos com temor e longe dele, ele não nos vence. Mas se a gente ficar brincando com ele, a gente toma. Ele ficou brincando com o pecado. Então Dalila vinha lá, fazia chameguinho nele, foi. Chegou uma hora, ele não suportou. Ele diz, vou ter que contar o segredo para essa mulher. E sem temor nenhum ele falou, olha, sobre a minha trança nunca passou navalha, o dia que passar eu perco minhas forças. Aliás, era 7 tranças, que é símbolo dos 7 espíritos de Deus, que na realidade não são 7, mas fala do Espírito Santo, porque 7 é um número completo, perfeito. Passa a navalha no meu cabelo e o Espírito Santo vai embora, toda a plenitude que está em mim, acabou a minha força. Ele abriu a boca e contou tudo. Sabe o que aconteceu? Se envolvendo com mulher errada, a mulher de Tímina, a prostituta de Gaza, Dalila, foi descendo, até o ponto que o diabo arranca tudo que ele tinha de mais precioso. E é isso que o diabo quer fazer com a gente, arrancar o que nós temos mais precioso na nossa vida. O Espírito que é santo, o Espírito Santo que está dentro de nós. Espírito, errei o cento aí. Sabe o que aconteceu com ele? Virou troféu do diabo. Aí trouxeram ele, vazaram os olhos dele, trouxeram ele lá no templo de Dagon e exibiam aquele que tinha todo o poder e que ia destruir os filisteus. Olha aqui o rapaz. Aí ele virou cavalo de moinho e ficou lá no moinho o dia inteiro cego, virando o moinho. E é assim que o diabo faz com quem se aparta e não tem temor do Senhor. Não vai para lugar nenhum, vira escravo, não enxerga mais nada, a vida não vai para lugar nenhum, fica só virando em volta. Você já viu barata quando você está com veneno ou mosca? Antes de morrer elas não ficam assim, fica virando em volta, não vai para lugar nenhum. Já está envenenado. Que fim triste de um homem de Deus, querido. Que fim triste de um homem de Deus. Você acha que essa história não tem se repetido? Tem se repetido. E muito.
Homens usadíssimos por Deus, homens que faziam a obra, homens que estavam levando almas para o céu, mas que hoje estão numa situação tão deplorável, virando o moinho, não enxergando mais nada. Por quê? Foram brincar com o pecado, não temeram a Deus. Com aquilo que ele usou para mexer com o pecado, é aquilo que perdeu. É o olho, cobiça, é o que me agrada os meus olhos, então perca o olho. Amém, querido? Sansão é um mau exemplo para nós. Tudo bem que depois no final, é que eu estou falando das sequelas, né? Tem gente que ele se reconciliou, ele pediu para o Senhor a força, ele se arrependeu a última vez, ele estava lá, né, no templo, se apoiando em duas colunas, e Deus liberou uma última vez a força na vida dele. O cabelo dele já tinha crescido de novo, e ali ele morre junto com os filisteus. Mas nós poderíamos evitar muitas sequelas na nossa vida, muitas. Mas eu quero terminar falando para você de um homem chamado José. Um homem, querido, que é um exemplo de temor. Um homem que, se nós tivéssemos passado 1% do que ele passou, talvez a gente já teria pedido para parar. Um homem que prezava o temor de Deus. Foi vendido como escravo. E foi trabalhar na casa de Potifar. Foi chefe de tudo de Potifar. A palavra de Deus diz em Gênesis lá assim, Potifar, tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia além do pão, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Então ele era um jovem de boa aparência. Aí quem resolve se engraçar com ele de novo? Olha, não, entenda, mulher de novo, problema aqui. A mulher de Potifar queria José, um rapazão novo, de boa aparência, cuidando de tudo de Potifar, e ela insistia, e ela queria, e ela todo dia, a Bíblia diz que todo dia procurava ele, que queria ele. Querido, diz aqui em Gênesis 39:10, falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos para se deitar com ela e estar com ela, todo o dia. Estava longe da sua casa, longe da sua família, vendido como escravo, tinha tudo para afogar suas mágoas. Tinha tudo para afogar suas mágoas. E olha de novo o diabo usando uma mulher para derrubar um homem de Deus. Mas José tinha uma coisa, querido, que ele não jogava por terra por nada. O temor. O temor. Aí José vai para a cadeia injustamente, 13 anos ele fica preso, não foi 13 dias, nem 13 meses, mas 13 anos. Mas a prisão não diminuiu o temor que ele tinha a Deus. Ele perdeu totalmente a sua liberdade por 13 anos. E por 13 anos ele continuava temendo a Deus. Ele podia falar, puxa, melhor eu deitar com essa mulher, pelo menos eu não vou preso. Porque prisão não é coisa boa. Mas ele tinha no coração pecado, também não é. Querido, se você ama Deus de verdade, se você é apaixonado pelo seu Pai, por Jesus Cristo, você tem eles em primeiro lugar. Não importa as consequências. Ontem nós estávamos no encontro de pastores lá, em Arthur Nogueira, e eu vi uma coisa que me marcou muito, que o pastor Júnior falou lá. Que se nós estamos com Jesus, nós temos que sofrer o dano. Porque às vezes a gente fala assim, eu aceitei Jesus, mas a gente sempre tem o plano B, o plano C, o plano D. Se alguma coisa der errado, eu tenho uma saída. Mas se você está com Jesus, você não pode ter plano B, é só Jesus. Mas se por causa de Jesus, se eu perder o emprego, se por causa de Jesus, se não tem se, você tem que sofrer o dano. Entregou a vida para Jesus, você está numa sala com Jesus, você entregou a vida para Ele, pega a chave e joga pela janela, e estamos aqui. Se pegar fogo, se não dá, nós vamos morrer junto com Jesus. Eu sofro dano, mas não nego o meu Cristo. Então nós temos que começar a sofrer o dano. É de Jesus? É de verdade, não importa. Vem a mulher de Potifar, vem a Dalila, venha quem for. Eu não vou ceder, porque eu sei que o final sempre é mau. Amém?
José dá um exemplo aqui, querido. 13 anos, usadíssimos por Deus nas visões. Quem teme a Deus sempre vê. Quem teme a Deus sempre mostra. Por ele ser temente a Deus, Deus mostrava, Deus revelava. Se você quer ser uma pessoa de visão, de revelação, teme a Deus que Deus começa a mostrar para você as coisas. Olha o que diz Salmo 25:14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, os seus segredos. Para quem teme, Deus revela as suas alianças. O que Deus fala para Abraão? Vou esconder do meu amigo Abraão o que eu estou para fazer em Sodoma e Gomorra? Olha, Deus veio dar satisfação para um homem. E Deus não precisava porque Ele é Deus, mas é meu amigo. Ele largou tudo por causa de mim. Eu chamei da cidade dele, da terra dele, e ele largou tudo pela fé. É meu amigo, anda comigo, me teme. É um homem íntegro. Então eu vou falar, intimidade, o Senhor revela as alianças. Aí Deus vai lá, Jesus, não era conhecido como Jesus, pré-encarnado, vem lá, diz o Senhor, e mais 2 varão, 2 anjos. Aí o Senhor vem falar para Abraão: sabe o que eu vim fazer aqui, Abraão? Eu vim dizer que, porque você é meu amigo, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Até ali Abraão faz uma intercessão, mas o Senhor vai destruir se tiver 50 justos, 40 justos, 30 justos, 10 justos, tá? Não, se tiver um justo lá, não destrua. Aí foi lá os anjos e tiraram Ló, o seu sobrinho, de lá. Mas para quem teme, Deus revela. José era um homem de muita revelação, porque temia muito a Deus. Na cadeia, ele continuava temendo. Na cadeia, Deus revelava. Amém, querido? Aí o faraó tem um sonho, das 7 vacas gordas e 7 vacas magras. 7 anos de muita fartura, 7 anos de muita fome. Quem que salvou o mundo da época? Querido, se José não tivesse lá, talvez Jesus também não teria nascido, porque toda a família dele que estava em outro lugar veio depois para o Egito por causa da fartura. Ele salvou a família que tinha vendido ele como escravo. Talvez o mundo da época fosse todo perdido, porque era uma fome de 7 anos. Eu não acredito que 7 anos sem nada dar, que as pessoas iam sobreviver. José salvou o mundo da época por causa do seu temor. E aí disseram assim, o rei dizendo: quero que me interprete o sonho. Tem alguém que interpreta o sonho? E ninguém interpretava o sonho. Aí um rapaz lembrou assim: Senhor, eu tive preso lá na cadeia, uma época aí que o Senhor me colocou lá. E aquele homem tem uma revelação, um tal de José que está lá. Ele revela tudo, o Espírito do Deus vivente é com ele, a palavra diz. Chama esse rapaz lá. Ele foi lá, tomou um banho, fizeram a barba, deram uma ajeitada no José. José aparece lá. E José, porque tem intimidade com o Senhor, Deus revelou os segredos. E ele disse: 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome. Aí, rapaz, então pode pegar o seu cargo aí, você é o braço direito meu, coordena tudo aqui, tudo está com você agora. As pessoas ficam procurando meios de se enriquecer e de procurar na palavra varinhas mágicas que vão me fazer rico mais rápido. Querido, simples, tema o Senhor, porque o homem de presidiário passou a ser governador do Egito. Não porque ele fez campanhas, não porque ele falou palavras mágicas, não porque ele tinha o pensamento do poder positivo, mas porque ele temia a palavra do Senhor, ele temia a lei do Senhor, ele temia o coração de Deus. Ele não queria ferir o coração de Deus mesmo na cadeia. Tem pessoas que, se hoje ficar internado no hospital 1 dia, 2, já está blasfemando. Que Deus que é esse? Se quebrar a unha que estava tão linda, meu pai, porque o Senhor não me mata, a minha unha quebrou, rachou. Onde já se viu uma unha rachada? E Jesus dizendo: cabeção, eu fui furado, eu fui lascado, eu fui tudo cheio de vergão, um espinho na cabeça, e você preocupado com uma unha. E José fica 13 anos numa cadeia. Papai do céu, que coração, querido. Agora vamos comparando ele com Sansão. Vai comparando ele com Sansão. Amém? Os que temem a Deus, queridos, sempre estão sendo usados para salvar outras pessoas. Você vai ver que na vida de Sansão não houve salvamento, mas José salva o mundo da época pelo seu temor.
Se você começar a partir de hoje a viver uma vida com temor com o Senhor vai começar a salvar os que estão ao seu redor. O Senhor vai começar a salvar a sua família, a sua parentela, seus amigos de trabalho. Se você teme a Deus, querido, você vai salvar esse mundo, a nossa cidade, o nosso bairro. Nós temos que brilhar a glória de Deus, manifestar a glória de Deus, mas com temor. Não é com terno, Bíblia embaixo do braço e dizendo eu sou crente, graças a Deus. Não é só isso. Tendo vida de temor ao Senhor. Amém? Já estamos concluindo. Não se perca na liberdade que Deus te dá, querido. Olha, Sansão com tanta liberdade, livre, só fez caca. José, como escravo e depois como presidiário, temeu ao Senhor e não se desviou por nada. Olha a diferença de uma vida toda linda que estava de Sansão, estava livre, não precisava fazer tudo aquilo, ele cometeu todos aqueles pecados. E José, preso como escravo. Isso porque ainda Deus, antes dele ser vendido como escravo, tinha dado um sonho no coração dele e via os feixes se dobrando a ele, via as estrelas se dobrando a ele, e falava, puxa, mas que sonho que é esse? Não é de Deus, não. Ele podia falar, como que feixe se dobra a mim, estrela a mim, agora que está acontecendo? O que está acontecendo? Ó dias, ó céu, e agora quem poderá me ajudar nessa cadeia? E talvez aparecesse o Chapolin lá, né, para ele. Eu, Chapolin Colorado. Querido, ele sabia quem estava com ele. Estou na cadeia, Deus está comigo. Tem tanta gente que não está na cadeia, mas está sem Deus. Então, como José estivesse dizendo, eu prefiro estar na cadeia e estar com Deus do que estar lá livre, deitando com a mulher de Potifar e estar preso na unha do diabo. Tema ao Senhor, querido. Quem vive uma vida sem temor vai morrer mais cedo, né? Eu quero citar algumas passagens de Provérbios, só para você entender. O temor do Senhor faz o quê? Prolonga os dias da vida, mas os anos dos perversos serão abreviados. Com quantos anos morreu Sansão? De que jeito morreu Sansão? José morreu de velho, abençoado, governador do Egito. Quem teme o Senhor prolonga os seus dias. Outra coisa, não cai em laços. O temor do Senhor é a fonte da vida para evitar os laços da morte. Você teme o Senhor, o diabo fica pondo laço o tempo todo na sua caminhada. Ele não vai parar até o dia que você não sair daqui, desse mundo. E vai pondo laço. Mas se você teme o Senhor, você vai dizendo, epa, laço. Aí você anda mais um pouco, epa, laço. O diabo fuzila, mas deixa ele que se fuzila, querido. O Senhor está todo o tempo revelando para você, para que você não caia. Porque se é amigo dele, você teme a ele. Amém? Não tem essa que ele diz, ai, o fulano de tal, o crente de tal, coitado, ele caiu num laço, ele nem viu, mas era um homem de Deus, que não viu, querido. Se temia o Senhor ia revelar que Deus que é esse que nós servimos, então. Se nós tememos a Ele e somos filhos dele, Ele não vai revelar que tem um laço para nós ali, Ele revela. As pessoas que caem porque estão com espírito de sanção, que acham que podem pecar porque ele é o filhinho do papai, que ele é o playboy espiritual do papai. Papai me dá tudo, papai me protege. Mesmo que eu fizer coisa errada, o papai está comigo. Vai nessa. Com Deus não tem isso não, querido. Ou você teme a Ele ou respeita, ou Ele deixa você com as suas sequelas. É claro que Ele te ama, tem misericórdia, mas a gente poderia evitar muita coisa na nossa vida. Eu poderia ter evitado muita coisa na minha vida. Você tem a sua história e você sabe que muitas coisas você poderia ter evitado se você temesse o Senhor. E às vezes ficam as sequelas. Quantas pessoas hoje não estão paraplégicos numa cadeira de roda? Porque quando eram jovens conheceram o Senhor, serviram ao Senhor e depois entrou para o mundo do crime. Ah, Deus tem misericórdia, Deus sabe, vai para o mundo do crime. Aí toma um tiro na coluna e vai para a cadeira de roda. Agora vem para a casa de Deus de novo, vem. Mas de que jeito que vem agora? Uma cadeira de roda e vai morrer paraplégico. Vai para o céu? Vai, mas poderia ter evitado aquela sequela. Então, ó, plantar é opção, colher é obrigação. Você plantou, você vai colher. Mas Deus diz assim, menino, você não planta vento que você colhe tempestade. A pessoa, não, mas é só um ventinho. Vai lá plantar o ventinho, depois vai colher a tempestade. Querido, tema ao Senhor.
Outro que tem aqui, Salmo 25, 12. O Senhor vai mostrar o que você deve escolher para a gente encerrar. O homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Ai, Senhor, eu não sei o que eu faço, para a direita ou para a esquerda, para cima ou para baixo, Maria ou Josefa. Tantas coisas que a gente pode estar aí pensando, o que eu faço, o que escolher. Se você teme o Senhor, Ele vai mostrar para você o caminho que você deve seguir. Você vai sentir paz, querido, e vai sentir para onde você deve ir. Não se preocupe, você está com o Senhor, Ele é a tua luz, Ele é teu caminho, Ele é a tua direção. Mas uma pergunta que eu quero deixar no final desse culto para você: quem nós somos? Em quem nós estamos encaixados nessa história? Eu estou vivendo como Sansão, ou eu estou vivendo como José? Esses últimos dias na terra, querido, eu vou dizer uma coisa para você que talvez você não se alegre muito, mas a vida para o cristão vai ficar cada vez mais difícil, porque as dores de parto estão ali, e aí a criança está para nascer. O reino milenal de Cristo está muito perto de ser inaugurado, e a criança vai nascer, então agora as dores são muito maiores. Jesus disse que vai ser como dores de parto, o fim dos tempos. Então eu quero dar uma notícia não muito boa para você, e para mim também. Os dias vão ficando mais difíceis, a vida vai ficando mais afunilada, e eu estou passando por um funil. Mas eu quero dizer uma coisa para você, querido: com funil, sem funil, eu temo ao Senhor. Não vou afogar minhas mágoas com Dalila, nem com as mulheres filisteias, nem com as prostitutas da vida. Quando eu digo isso, estou dizendo que pode ser outras coisas, não precisa ser mulheres. Não vou afogar minha mágoa. Irmão, por que você voltou para a bebida? É que eu perdi o emprego, eu me desanimei e eu voltei para a bebida. Se com o Senhor está difícil, imagine sem o Senhor. Então, querido, esses últimos dias são dias de funil. Mas eu quero dizer também uma coisa: quando o funil aperta, a unção é dobrada, viu? Quando a coisa fica difícil, e os filhos de Deus estão ali temendo e ainda está com o Senhor vai salvar o mundo por causa desses remanescentes que ainda continuam fiel ao Senhor. Por que Deus não acabou com Israel quando Elias era profeta? Porque Ele diz: Elias, ainda tem 7.000, é muito pouco, viu, querido, para a nação toda. Ainda tem 7.000 em Israel que não se dobrou a Baal. Eu vou dizer, na terra, no Brasil, em Limeira, ainda tem o remanescente. Estão passando lutas também? Estão passando enfrentamentos? Estão. Mas mesmo assim tem o coração de José, que teme ao Senhor e tem o prazer de servir a esse Deus. A igreja primitiva tinha uma coisa que a igreja moderna não tem. Eles ficavam tão felizes quando eles eram perseguidos por causa do nome de Jesus. Pedro, quando saiu da cadeia, querido, ele saiu todo feliz. Você já viu um cara apanhar e ir para a cadeia? E depois ele sair todo feliz. Deixa eu contar para vocês. Ele chegou lá na reunião dos irmãos, né? Deixa eu contar para vocês. Nós somos humilhados em nome de Jesus. Nós apanhamos por causa desse nome. Oh, que coisa boa! Porque eles viram o que Jesus sofreu na cruz. Ele diz, puxa. E quando eles sentiram também que por causa do nome de Jesus também estavam apanhando, também estavam com o pescoço a prêmio, ele diz, oh, que glória, Senhor. Que glória. Querido, não resista mais. Você entregou a vida para o Senhor, sem plano B, vamos ficar só com Ele. Eu fico na casa de Deus. Tem muitos pastores que fazem isso hoje, né? Eles pegam uma calculadora e fazem assim, ó. Bom, eu vou servir o Senhor, deixa eu ver quantas ovelhas tem. Bom, o dízimo é tanto, meu salário vai ser bom. Dá para enfrentar. Se porventura um dia fechar a igreja, acontecer alguma coisa, vamos para o plano B. Aí tal. Não tem plano B, querido. Amém? Vamos nos colocar em pé comigo, queridos.